Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui o nosso webinar, né, às 4 horas, né? Quero agradecer a presença de todos nesse webinar. Esse webinar é um webinar para a gente falar um pouco de Vibe Coding, né, com o Zorro Creator, né? Vamos falar IA na prática mesmo, tá? A ideia é criar uma solução com o IA da Zorro Creator, tá? Como que a gente vai começar a programar usando aí o Zorro Creator? Meu nome é Leandro Garcia, tá? Eu sou um Zorro Dev Specialist, tá? Atuo com o Zorro Creator desde 2012. Uma pessoa que é a primeira pessoa certificada no Brasil, né, em Zorro Creator. E também hoje eu sou um Zorro Education Partner da Zorro, tá? Também o único do Brasil. Então, vamos lá começar um pouquinho a falar sobre como vai ser a nossa trilha, né? O que a gente vai falar sobre o Zorro Creator, tá? Uma coisa é o seguinte, né? Primeiro a gente vai falar como preparar o ambiente para o Vibe Code no Zorro Creator, né? Eu vou explicar por quê. Porque ele vem sempre atrelado ao ZIA. Então, a ZIA que está incorporada dentro do Zorro Creator, que faz a mágica de a gente trabalhar um pouco de Vibe Coding lá dentro, tá? E quais as etapas para começar a criar um desenvolvimento usando uma tecnologia, né, de IA, tá? Então, também vamos falar um pouquinho dessas etapas. E também criando um LLM para a nossa primeira aplicação, né? Então, a gente vai criar aí, a gente vai fazer aí um LLM para a nossa primeira aplicação e também a criar um código com auxílio do ZIA. Dá para criar, sim, códigos de deluge usando o auxiliar do ZIA dentro do ambiente do Zorro Creator. Então, quer dizer, hoje programar em Zorro Creator é mais fácil ainda. Tá? Antes a gente tinha a estratégia do low code, hoje a gente também tem a estratégia do Vibe Code. Né? Então, isso é muito importante aí. E quando eu falo de Vibe Code, também é importante aí a gente estar falando um pouquinho, né, sobre o que é o Vibe Code, né? O Vibe Code nada mais é que um novo estilo de desenvolvimento, tá, gente? Ele surgiu esse ano. Esse ano ele está muito forte, né? Esse conceito de Vibe Code, e ele está sendo muito popularizado por essa pessoa que chama Andrei Karpathy, né? Que ele é uma pessoa aí, um grande influenciador de IA no mundo, tá? E uma coisa que esse conceito de vibe é o que você escreve o que quer fazer, que é o vibe, e a IA gera o código, que é o code, né? Então, vibe code justamente é descrever o que você quer fazer e o que vai ser gerado pela IA, o código. Até uma frase de Andrei, eu apenas vejo as coisas, digo as coisas, executo as coisas, e copio e colo as coisas, e funciona na maioria das vezes. É interessante quando a gente usa o Vibe Code. O Vibe Code é uma estratégia muito interessante para ajudar a você criar o seu software de forma rápida, mas ele pode não sair 100%, tá? Então, ele pode não estar 100%, ser 100% desenvolvido. Então, você pode até considerar que, em algum momento, tá, ele vai criar tudo, ele vai tirar o programador do mercado? Não. Mas ele vai facilitar a vida do desenvolvedor. Ele vai facilitar a vida de quem está desenvolvendo software todo dia, tá? E uma coisa, quando eu falo de preparar a plataforma, a gente vai ver tudo isso na prática. Aqui eu vou primeiro passar uns slides, mas a gente vai falar muito na prática, tá? Gente, que primeira coisa, eu tenho duas formas de integrar uma IA dentro do nosso Zorro Creator, que vai fazer a mágica para mim de Vibe Code, né, ou de auxiliar do ZIA dentro do ambiente. A primeira é usando a OpenAI, tá?
Então, eu posso usar integrar a minha IA com a OpenAI e ela fazer as funções que eu preciso. E a outra é usar o Zorro Genai, tá? Que é a inteligência artificial da própria Zorro. Tá? Uma coisa que é importante, com o Zorro Genai, eu só vou ter as seguintes funções, tá? Que é criar um aplicativo, criar um formulário e dar sugestões do próximo campo, tá? Já a parte de assistente Deluge, eu só vou ter com o OpenAI, tá? Então, isso é importante a gente saber. E é também importante saber que, para criar um aplicativo, eu posso ser um admin e um super admin, tá? Já o criar o formulário, só sendo super admin. E ter a parte de ter uma sugestão de campos, somente também como super admin, e o Deluge Assist também como também um super admin. E é importante, toda a parte de assistência de Deluge, né, ou o Deluge Assist, é necessário você ter um pacote de API, né, ou um API Keys do OpenAI, tá? Então, é um processo pago com a OpenAI, tá? Com a detentora do chat GPT. Então, você tem aí essas duas IAs que você vai poder trabalhar, tá? Também um outro ponto importante. Do Zorro, você vai usar toda o LLM em inglês, tá? Já da OpenAI, você pode usar o LLM em português. Então, você tem aí também essa diferença aí no ambiente, tá? E quais as etapas, né? Primeiro, a gente tem que ter uma ideia, a gente tem que ter a ideia do nosso software e estruturar essa ideia. A gente tem que ter essa ideia bem estruturada, tá? Qual a etapa que ela vai resolver? Depois é preparar um LLM, né, que é a nossa linguagem natural, que é preparar o que realmente a aplicação vai fazer, tá? Então eu preciso ter essa visão, né, do que ela vai fazer. Depois eu vou aplicar ela dentro do Creator e verificar o que foi gerado. Porque ele gera num conceito de use case. Então ele vai criando os cases, módulos que ele já viu que já funcionou em algum momento ou que é funcional. E ele vai integrando esses módulos. Do que foi gerado, me satisfaz 100%? Não. Eu posso inserir mais módulos. E após isso, eu faço os ajustes pós-criação da aplicação. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês as estruturas e depois a gente vai fazer realmente isso acontecer, tá? Então, é mais para falar assim, quais as etapas que eu defino aí para criar minha aplicação, tá? Num conceito de IA. E o LLM? Gente, o LLM eu tenho que ter realmente a ideia bem definida. Eu vou escrever ela de forma estruturada, pensando em módulos, tá? Que minha aplicação vai ser uma aplicação de CRM, ela vai ter um módulo de cliente, ela vai ter um módulo de oportunidade. Eu tenho que estruturar os módulos. E se eu já tiver um anexo da estrutura, eu posso também estar utilizando. Então, eu posso subir um anexo de estrutura, se eu já tenho ela toda já bem estruturada, desenhada. Eu tenho um conceito já de UML da aplicação, eu também posso já subir isso junto ao meu ambiente que eu vou estar fazendo aí a minha aplicação, tá? O meu LLM. E aí, dando um exemplo desse LLM, aqui, quando eu vou criar aqui um sistema de gestão acadêmica, tá, gente? Hoje a gente vai criar esse sistema. E se vocês verem, olha como é um conceito de LLM. O LLM todo dela não está aqui, mas eu vou escrever como? Desenvolver uma aplicação que integre gestão acadêmica, comunicação eficiente e recursos interativos de aprendizagem, proporcionando uma experiência completa para o aluno, professores e administradores, tendo os seguintes módulos. E aí eu vou colocando os módulos. O que é interessante, a IA, ela é mais um conceito linguístico que um conceito técnico. Então, quando eu vou trabalhar uma LLM, quanto mais detalhado eu for, melhor.
E se eu for usar alguma documentação, principalmente documentações da Zorro, eu posso inserir essas documentações que elas vão fazer o quê? Vão auxiliar na minha criação. Então, basicamente, o que a gente está dando aqui é um primeiro conceito, tá? E aí a gente vai ver agora realmente funcionando. Então, primeiro eu vou configurar, vou mostrar para vocês onde a gente vai configurar quando eu uso OpenAI ou quando eu uso Zorro GenAI, e também vou criar um aplicativo via LLM e também vou demonstrar como tem o auxílio da ZIA dentro do Creator, tá? Então, todo mundo pronto? Todo mundo aí tem alguma dúvida que possa querer enviar antes? Posso continuar? Mandem aí o seu joinha. Perfeito. Então vamos lá, gente. Agora eu vou entrar aqui no meu Zorro Creator. Todos devem ter acesso ao Zorro Creator já, né? Todos devem ter, já conhecerem bem o Zorro Creator, ou mesmo já fazem algum desenvolvimento em Zorro Creator. Essa é a minha tela. Vocês podem ver que minha tela é cheia de aplicativos, né? Eu tenho um monte de aplicativo, porque esse aqui é meu ambiente de teste. E é interessante que aqui ao lado eu estou usando a versão 6.0, tá? Realmente, só dá para utilizar esses conceitos de Vibe Code na versão 6.0 em diante, tá? E aqui dentro, em vez de eu ir criar uma solução, eu vou configurar sempre aonde, tá? Em operações. Então, eu venho aqui em operações, eu tenho o ZIA. É aqui que eu parametrizo se eu vou usar OpenAI ou se eu vou usar Zorro Gen, tá? Quando eu coloco aqui, ó, Zorro Gen, por exemplo, pode ver que ele tira o Deluge Assistance. Quer dizer, ele não pode utilizar o Zorro Assistente. Eu só consigo usar isso com a OpenAI. Mas quando eu coloco aqui, por exemplo, o OpenAI, ele já me abre aqui. Ah, mas eu poderia desativar? Só isso? Eu posso. Ó. Eu vou clicar e vou tirar. Tá? Eu habilito e desabilito. Só que para colocar aqui, eu preciso ter uma chave na OpenAI. Então, eu preciso ter um ambiente da OpenAI, que não é o ambiente ChatGPT, mas sim um ambiente de API, né? E lá em API Key, que é lá nas configurações, tá? Vem configurações de API Key da OpenAI, eu tenho que criar uma chave para o ambiente. E essa chave eu crio selecionando todas as permissões, tá, gente? O projeto às vezes geralmente é o default que vocês já utilizam, né? Quando você cria quando você cria o seu acesso da OpenAI, ele já vem aqui, você já pode. E aí você vai por uma chave que você é o dono, põe o nome da chave e pede para gerar. Ele vai gerar um código, tá? Que é este código que você vai usar aqui para a OpenAI, que é justamente o código que vai fazer você começar a utilizar o Zorro Creator, a ZIA, né, do Zorro Creator com OpenAI, tá? E aqui também ele usa, que ele mostra como está sendo usado, né? No caso, como eu estou usando pelo OpenAI, ele fala que eu tenho que entrar na página da própria OpenAI e ver o quanto que eu estou usando de chaves, tá, gente? Por quê? Porque a parte do OpenAI é paga, tá? Então eu tenho que pagar o Creator e pagar lá também, tá? E aí vamos ver nossa construção do nosso aplicativo, né? Então a gente chegou aqui, então a gente até recapitulando, nós fomos em operações, ZIA e configuramos. Como eu quero demonstrar o Deluge Assist, eu deixei na minha OpenAI, tá? Então ela está lá configurado com esse ponto. Aí eu vou lá em soluções e vou criar uma solução. Quando eu entro aqui e vou criar minha solução, ele tem a padrão normal do Creator, que é criar
uma aplicação do zero, ou criar ela para uma galeria, ou importar um arquivo. Então, ele já mantém isso padrão, mas ele abre essa oportunidade aqui, criar usando o ZIA. Este momento é a hora que eu posso criar um aplicativo usando toda a tecnologia da IA, tá? E quando eu vou criar por aqui, olha que interessante. É o momento que ele abre a tela para eu descrever o que eu desejo do aplicativo. Então, o que eu for descrever aqui é o que ele vai usar para poder escrever o meu aplicativo, trabalhar meu aplicativo. Lembra, eu falo, você pode subir aqui um arquivo, tá? Ele limita até 3 imagens, tá? E eu posso subir um arquivo aqui. Como eu tenho aqui já separado em um lugar aqui o que eu quero, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar meu LLM aqui, tá, gente? Para facilitar. Mas olha como que veio o LLM, só para vocês verem, ó. Desenvolver uma plataforma, então foi escrito o que eu queria. Eu peguei assim, ó, gestão acadêmica, mas eu vou até mudar isso aqui, ó, vou pôr aqui, tendo os módulos abaixo, tá? E aí eu ponho, ó, cada item aqui. Pode ver, ó, que eu coloquei o módulo e eu fui colocando as informações que eu quero de cada módulo. Bem bacana, bem do mais descritivo possível, tá? E eu vou fazendo um start building aqui, tá? Ele vai ler o que a minha aplicação, que eu quero da minha aplicação, e ele vai sugerir os use cases aqui, ó. Então ele sugeriu um use case já preparado de student e teacher. Ele já me veio um de class and schedule, um da parte de tracking, report generation e comunicação integrada. E ele já definiu aqui um modelo da aplicação. Então ele fez aqui, ó, ele fez até as integrações, ó, do teacher ele colocou as informações, os campos. Você percebeu que ele ainda não está preparado para a língua portuguesa, mas ele cria tudo em inglês. Ah, posso traduzir? Eu posso usar duas formas de tradução. Uma, alterar realmente o nome do campo, ou duas, usar o módulo de tradução do próprio creator ali, que ele vai pegar pelo browser, né? Então ele traduz automaticamente a aplicação usando a própria linguagem do browser, tá? Então você tem essas duas formas que você pode estar trabalhando. E aqui eu posso não ter gostado desses user case, peço para ele gerar novamente, tá? Então, tipo assim, não gostei. Gera de novo para mim. E ó, com isso, ó, na hora que ele regerou, ele colocou também mais um item aqui, ó, um Resource Sharing Platform, tá? Então ele criou mais um item aqui, que é essa tabela de resource aqui, ele criou porque realmente eu não tinha visto, e pode ver que como ele mudou a estrutura aqui. Ah, legal, mas eu senti falta de um módulo financeiro. Ah, eu estou vendo aqui, ó. Não, eu tenho pagamento. Ah, legal. Eu tenho atendente, tem schedule, tem classe. Bacana. Vamos ver se eu adiciono alguma coisa como gestão de proposta de matrícula, tá? E vou adicionar. Ó, ele já colocou aqui, ó, como mais um use case, que é o gerenciamento de enroll e propose process. Então, o que que acontece? Ele já colocou aqui, ó, mais um módulo aqui focado no que eu fui adicionar. Então, eu posso trabalhar aqui para gerar. Puxa, não gostei do como ficou, eu posso aqui pedir para gerar novamente, e aí ele também coloca mais algumas informações, tá? E eu também posso
pegar aqui e adicionar mais módulos. Pode ver que minha aplicação ela vai ficando completa, né? E ele aqui está gerando ainda um módulo, tá? Ela vai ficando completa cada vez mais que eu vou trabalhando. Vamos imaginar que aqui eu gostei. Até aqui eu cheguei no que eu queria, tá? Então eu vou aqui, ó, e crio minha aplicação. Agora é o papel da IA, tá? Aqui novamente é a IA que vai fazer. Então ele pega primeiro todos os use cases, ele vai pegar, começar a criar os componentes da aplicação. Então ele começa criando todos os formulários, todos os relatórios, os dashboards e também alguns layouts, tá? E ele cria também o quê? Os permissionamentos, tá? dos usuários, tanto permissionamento parente, coordenador acadêmico, estudante, ele vai criando as permissões. Nesta aplicação, ele também considerou que vinha blueprint, então ele também está configurando os blueprints aqui, tá? Então você vê que ele está aqui, ele está construindo a aplicação, tá? E agora os workflows. Então, há código também, então ele cria código também, ele cria alguns códigos, tá? Então você vai vendo aqui que ele está criando a aplicação. Pronto. Ele fez as etapas de criação da aplicação. E ele falou: ó, agora a sua aplicação está criada. Então eu vou aqui, ó, e vou acessar minha aplicação. Olha como ela ficou. Ela ficou uma aplicação totalmente completa, tá? Que ela tem aí a parte da dashboard, ela tem a parte toda de atendimento, olha, bonitinho. Ela vai criando as grades, ó. Ela deixou toda a minha aplicação criada, né? Eu tenho a aplicação toda ela formal criada. Também posso fazer o seguinte, eu posso editar essa aplicação. Por quê? Ele faz a criação? Faz, mas ele também já edita eu posso editar, porque a aplicação é minha, eu posso trabalhar com ela. Ela vem 100% pronta? Eu acredito sempre que tem que ter um ajuste, porque por mais que ela crie do jeito que você quer, você tem algumas coisas que você quer ajustar. Um exemplo claro, ó, quando ela vem aqui, ó, ela vem com o nome do estudante. Mas em algumas outras situações, ela pode vir com alguns dados como código. Então aqui ela está vindo direitinho as informações que eu preciso. Mas vamos imaginar que no estudante aqui eu sinta falta de algum campo, tá? Então eu vou editar minha aplicação e vou usar uma outra função de IA também, que eu vou editar o meu form e vou usar a sugestão de próximo campo. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar uma sugestão de que campo que eu posso colocar aqui, ó. Ele vai me dar várias sugestões, ó. Eu posso aqui, ó, colocar aqui, ó uma coisa, um contato de emergência. Coloquei aqui, ó. Ele já cria o campo, que é um campo telefone, para um contato de emergência. Ah, posso pôr aqui, ó, um parente, data de nascimento já tem. Eu posso pegar aqui, eu vou pôr, ó, vou até gerar novas sugestões aqui. Vamos lá. Ele vai trabalhando as novas sugestões. Ah, então vamos pegar aqui, ó, telefone, número de telefone, ó. Ele já cria para mim aqui. Então aqui eu já usei, que é a criação da aplicação e usei também a utilizar o próximo campo. Então essas duas etapas aqui, ó, foram perfeitas, né? Bacana. Finalizei aqui, ó, já me colocou as informações. Qual outra facilidade que a IA pode me trazer aqui dentro também da minha aplicação? Eu posso criar meus formulários com IA. Então, se eu pegar aqui, criar um formulário, olha, eu posso usar aqui, ó,
ASIA e falar, olha, preciso de um formulário para materiais perdidos, tá? E peço a sugestão. Olha que interessante, ó, ele já vem, ó, com uma sugestão de campos aqui, ó. Ele já cria quase todo o formulário. Ele fala o item, o nome, ele é uma single line, uma descrição, quando, a data de perdido, uma decision box, a localização. Eu posso colocar, não quero a parte de localização, não quero contato, não quero e-mail, não quero nada disso, porque está perdido. Eu só quero deixar ele com perdido. E crio o meu relatório. Então, olha que bacana. Ele já me cria aqui a parte do meu relatório chamado Lost Items, tá? Então, ele vai criar lá embaixo aqui, ó, bonitinho, a parte de itens perdidos. Então, vocês viram que até aqui, ó, tá tranquilo, né? Eu consigo trabalhar perfeitamente no meu item, né? Na minha aplicação. Ah, quero fazer umas outras alterações. Vamos pegar aqui em estudante, que ele criou aqui. Vamos ver aqui, ó, data of birth, né? Eu vou querer criar uma regra de código para que nunca possa ter uma data de nascimento do ano atual, tá? Então eu venho aqui, ó, vou editar a aplicação, vou em workflow, vou aqui, ó, já tem uma do estudante, vou criar aqui, ó, novo workflow, vou usar aqui esse workflow de estudante, criar, editar, e vou falar aqui, ó, user input, no date of birth, e vou falar, checagem de data de nascimento, tá? E vou criar aqui. Quando eu faço essa criação, ó, vou adicionar uma nova ação, ele vem aqui o meu código em Deluge. Até aí, puxa, perfeito. Eu posso vir aqui em ZIA e falar assim, olha, o campo data of não pode ser igual ou maior que hoje. E mando aqui. Ele vai fazer o quê, ó? Ele vai criar o código. Então, se eu arrastar e colocar aqui, ó, ele criou o código em Deluge para que isso não ocorra, tá? Então, ele fala, ó, data de hoje é o today. E aí eu falo, ó, se a data do campo data de aniversário for maior ou igual a current date, ele vai mandar o campo data não pode ser igual ou maior que hoje. Como eu só falei que ele não pode ser igual, aí eu posso pôr algumas ações. Eu posso falar assim, ó, põe o dado igual a nulo, né? Para que ele limpe também, a pessoa vá lá e preencha novamente. Então eu vou aqui, ó, salvei, ó. Salvei, vamos ver se vai funcionar. Um Doni aqui. Vou acessar o meu aplicativo, vou criar um estudante e vou pôr a data de hoje, ó. Ele não deixou. Como ele pôs um info, ó, ele abriu aqui, ó, o info. O campo não pode ser igual a maior que hoje. Se eu pedisse um alerta, ele ia colocar um alerta aqui. Então, vocês viram que eu não preciso mais saber até programar o meu campo. Eu posso diretamente colocar em um LLM e ele me gera até o código de Deluge. Então, a gente tem aqui uma plataforma de criação que eu posso estar quase 100% usando inteligência artificial, tá? E agora estou aqui para tirar dúvidas, né?
Quais as dúvidas que vocês têm após essa apresentação? Bom, gente, eu vi que não teve nenhuma dúvida, né? Então, peço que quando vocês, caso tenham dúvida após a apresentação, vocês possam enviar aí para o nosso time e tudo mais, tá, gente? Podem estar falando nas nossas redes. Uma coisa que é interessante, vão lá, acompanhem as nossas redes, tá? Agora, no final do mês, nós teremos um treinamento oficial do Zorro Creator, tá, gente? Ele é o treinamento que a Cafinet, ela é a única que pode dar o treinamento oficial do Zorro Creator com a certificação de desenvolvedor de Zorro Creator. E no final deste mês a gente vai ter uma turma, tá? Então, quem precisar, queira mais informações sobre o treinamento, pode aí mandar para o comercial@cafinet.com.br ou mesmo interagir lá na nossa página e saber mais informações, tá? Agradeço a todos a participação. Quando a gente fala de IA, por incrível que pareça, é rápido o processo, então ele é bem tranquilo. Agradeço a todos essa participação e desejo a todos uma ótima semana aí. Quem for de São Paulo, um ótimo feriado amanhã. Ah, parece que há uma dúvida aqui. Olha, eu vou até responder algumas dúvidas aqui. Consigo adicionar auxiliar em uma aplicação que já foi criada ou só em novas aplicações? Não, você pode dentro de uma aplicação já criada, tá? Ela só precisa estar no Creator 6. Quando tem um aplicativo com X cadastros, pronto, projeto incompleto, tenho também minha modelagem ER completa. Há alguma forma de utilizando esses recursos? Sim, tá? Você pode criar, claro, você não vai criar ela do zero agora, porque você já vai estar com o aplicativo já pré-criado. Você pode criar os formulários já dividindo os módulos, mas é possível você usar os recursos do ZIA, tá? Então, gente, novamente, muito obrigado a todos e desejo a todos um ótimo dia. Um grande abraço.